Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus para toda a igreja e para todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, nesse culto especial, comemorando mais um dia, mais uma data, mais um aniversário do nosso pastor Noé. Glória a Deus, estamos aqui agradecido a Deus por estar junto com Ele, caminhando lado a lado nessa longa jornada até o céu, né? Glória a Deus. Eu quero aqui, em rápidas palavras, ser bem sucinto, ser bem direto ao assunto, pois palavras não podem expressar a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, amém? Eu quero convidar a você que está com a sua Bíblia perto, vamos ler um texto da palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, verso de número 15. Evangelho de João, capítulo 21, verso de número 15, que diz assim: que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração e vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, diante da Tua presença, diante da Tua glória, e te agradecer, Senhor, por esse dia tão especial, por esse dia na qual, Senhor, o nosso pastor, na qual Tu nos deste, como um líder, como um pai, como autoridade de Ti, para que nós possamos ser guiados. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso pastor. Senhor, que Tu possas, Senhor, estender as Suas mãos sobre ele, cuidando, Senhor, dos seus, cuidando, Senhor, das suas preocupações, das suas ansiedades. Senhor, toma ele, Senhor, toma ele e a família dele, Senhor, na concha das Suas mãos. Protege-o, Senhor, livra-o de todo o mal. E agora nós estaremos meditando nessa palavra, Senhor. Nessa palavra que sempre nos orienta, sempre nos resplandece o nosso ser, com a orientação vinda do Teu trono. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância, Senhor, dessa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Somos da igreja Assembleia de Deus, Jardim Aeroporto. Que bom que você está aqui nessa live. Você pode estar felicitando o nosso pastor nessa live, amém? Glória a Deus pela sua vida. Ao ler esse texto, pastor Noé, eu fiquei pensando em duas maravilhas ou dois mistérios na qual quando eu me deparo com isso, eu nunca vou
acho que ninguém, nem o maior teólogo dessa terra, nem o maior ensinador pode descrever algo que está escrito aqui, algo que a Bíblia sempre nos mostra a revelar. A primeira coisa é Deus querendo, buscando restaurar um relacionamento perdido. O amor de Deus é a primeira coisa que eu penso, meu pastor. Primeira coisa que eu penso, muitas vezes eu fico entusiasmado, eu fico maravilhado em pensar no amor de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar no amor de Deus, pois no dia que o homem pecou, era muito mais fácil Deus chegar para o homem e dizer: eu não quero mais, você pecou, você não quer mais andar comigo, então manda um raio na sua cabeça, você vai morrer mesmo, e vou partir para outra. Mas nós não vemos isso acontecer. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador da Inglaterra, ele diz que o Evangelho não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando naquela situação toda em que o homem pecou e que o homem estava sem jeito, Deus chega para o homem e diz: ó, maldita é a terra por sua causa, no Senhor dá o seu trabalho e você vai se sustentar. E ele chega para a mulher: a partir de hoje você vai ter dor de parto. Os irmãos conhecem essa história. Mas quando ele chega para a serpente, no verso 15, Deus fala: olha, porém entre ti uma inimizade entre você e a mulher, mas a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ali começou o Evangelho. E ali Deus, ele começa a construir o seu plano de amor, de restaurar o homem. Isso não é maravilhoso? Um Deus que vai ao nosso encontro, e a maneira na qual ele faz isso é enviando o seu Filho. João 3,16. Deus amou o mundo, ou seja, Deus nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, de uma maneira maravilhosa. E qual foi a forma que Deus nos amou? Enviando o seu bem mais precioso, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, pessoalmente, pastor, só bastava isso para mim. Só bastava eu entender isso e pensar: glória a Deus, que bom, sou salvo. Você pode glorificar a Deus pela sua salvação? Que bom, estou salvo, estou bem, vou para o céu, vou morar com Cristo no céu. Mas aí, meu pastor, tem uma segunda verdade, um segundo mistério maravilhoso, que é o ministério, que é a obra de Deus. Deus não apenas nos salvou para ser salvos, Deus nos chamou para desempenhar algo para Ele. E é o que está acontecendo aqui agora, nesse texto. Aqui nós vemos um homem, Pedro, derrotado, cabisbaixo, porque alguns dias antes, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Os irmãos conhecem a história. E eu fico pensando, quando Jesus ressuscitou, como que ficou o coração de Pedro. Eu acho que Pedro ficou desesperado. Ele ressuscitou, fico feliz, glória a Deus, mas eu acho que eu não tenho mais parte com ele, porque se Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, eu também traí Jesus, porque eu neguei, e a terceira vez que eu neguei foi na frente dele, quando o galo cantou. Então eu não sei o que Pedro estava pensando, mas talvez Pedro estivesse pensando assim: não tem, eu acho que Jesus não quer nada comigo. E até que num dia, Pedro chega e diz: vou pescar. E alguns discípulos vão com ele, e Jesus aparece,
manda ele, fazer uma pescaria, a segunda pesca maravilhosa. E quando Pedro reconhece que é Jesus, eu acho que o coração dele treme de medo. E Jesus então ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E olha só a prova, a incumbência que Jesus dá para Pedro. Então, cuida das minhas ovelhas. O salmista ele diz: o que farei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? É uma pergunta. E talvez essa seja uma resposta: cuidar daquilo que Deus te deu. Então, quando Jesus ele diz: tu me amas, é como se ele dissesse assim: qual é a prova que você pode me dar que me ama? Eu sei uma: cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam, você que está nos assistindo, é que você tem que olhar para o seu pastor, e não olhar para o seu pastor como muitos olham. Muitas pessoas olham para um pastor com desdém, olha para o pastor como se ele fosse uma pessoa, vamos dizer assim, se ele me agradar, tudo bem, agora se ele puxar a minha orelha, eu vou mudar de igreja. Tem gente que está se relacionando assim. Só que em Hebreus, escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos orar pelos nossos pastores, porque eles têm uma responsabilidade muito grande, que é pelas nossas vidas. Muitas vezes um pastor diz não, e nós não entendemos o não, mas só você sendo um pastor, você vai entender as preocupações. Muitas vezes o pastor ele perde o sono por você. Muitas vezes você chega para o pastor, conta o seu problema e ele ora por você, ele intercede a Deus por você. Então valorize o teu pastor, seja uma bênção para o seu pastor, porque se você honra o seu pastor, eu tenho a absoluta certeza que Deus vai te honrar. Deus ele fala isso no livro de Samuel: eu honro aqueles que me honram. E uma das maneiras de nós honrarmos a Deus é honrar aquele que Deus colocou como autoridade espiritual na nossa vida. Nós devemos orar pelos nossos pastores, nós devemos ser totalmente disponível a ajudar os nossos pastores, não deixar que ele faça a obra sozinho, é chegar para ele e dizer: pastor, o que eu posso ser útil, eu posso te ajudar? Você quer que eu vou, pastor? Irmãos, está na hora de você perceber o valor dos verdadeiros pastores, porque assim como tem o verdadeiro, tem os falsos também. Só que Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Noé. Pastor Noé é um homem que muitas vezes eu chego para minha esposa e digo assim: não existe. Tem gente que a gente olha assim, tem que tocar assim, né? Não existe. Eu quero contar algo aqui, e eu já estou encerrando, vou contar isso, já vou encerrar. Depois nós vamos orar pelo nosso pastor. Eu quero contar algo aqui que eu não sei se ele sabe, mas eu quero contar, porque Deus colocou isso no meu coração.
Eu toda a vida, meu pastor, irmãos, eu nasci na Assembleia. Quando eu nasci, a minha mãe e o meu pai estavam congregando lá em Jacareí. Então eu congreguei minha infância. Minha primeira infância foi na igreja de Jacareí, pastor Manuel da Costa. Depois eles voltaram para São José dos Campos. E com 10 anos de idade, eu aceitei a Cristo. E depois eu fui congregar no Jardim Motorama, que foi minha primeira congregação. Lá eu conheci o pastor Israel, vários outros pastores. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu saí da missão e fui para Madureira. Fiquei 15 anos lá eu conheci minha esposa, lá eu formei minha família. E depois, por um vento de Deus, eu saí da Assembleia e fui congregar em uma igreja. Uma igreja que não tem nada, vamos dizer assim, que não é da linha pentecostal. E quando eu saí de lá, eu cheguei para minha esposa, pastor Noé, olha só que coisa, a gente fala umas coisas que a gente não entende, né? Eu falei assim para minha esposa, eu nunca mais vou voltar para a Assembleia, agora eu vou. Mas esse é o meu plano, não é o plano de Deus, não é verdade? E eu fiquei 3 anos nessa igreja, 3 anos. E eu fiquei 3 anos nessa igreja, irmãos, sendo tratado por Deus. Deus me tratou muito forte ali. Eu cheguei ali, fui conversar com o pastor, mostrei meu currículo para o pastor. Sou isso, sou aquilo, sou aquele jeito, que não sei o que e tal. Aí o pastor disse, Saulo, senta, vê se é isso que você quer mesmo. E eu fiquei 3 anos sentado. Foi, assim, para mim, pessoalmente, foi os melhores anos, assim, porque eu tive que reaprender muitas coisas. Muita imaturidade da minha parte, muitas coisas. Eu cresci como pessoa. E é interessante que nesse meio termo, Deus começou a abrir as portas para que eu pudesse pregar. Muitas igrejas começaram a me convidar para pregar e tal. Inclusive, foi aí que eu comecei a ir no Santinês algumas vezes e pregar. Na época quem dirigia era o pastor Noé. E no terceiro ano, o pastor chegou em mim e falou, Saulo, vou reconhecer o seu cargo e vou te dar a liderança dos homens. Aquela igreja haviam 300 homens. Então eu estava muito feliz. E eu fui convidado, pastor Noé, para pregar em Santa Branca, Assembleia de Deus, lá em Santa Branca, uma igreja simples, linda demais a igreja lá. Fui, e quando eu estava voltando na Carvalho Pinto, e paguei o pedágio. E quando eu passei o pedágio, eu tive uma visão. Eu vi o pastor Noé, uma mesa, com um monte de livro. Aqueles livros de direito. E ele tinha uma Bíblia, e eu vi uma Bíblia surrada. E ele tentando fazer uma pregação e não conseguindo, porque ele tinha muito trabalho. E o Espírito Santo chegou em mim e disse assim como eu estou falando com você, ele disse aqui, assim para mim no carro, onde eu estava dirigindo, ele disse assim, vai e o ajuda-o. Vai e o ajuda-o. E eu fiquei pensando, mas Espírito Santo, e o meu cargo lá na igreja? O que eu vou fazer? Vou ter que falar não? Sim, você vai ter que falar não para eles, porque a sua missão agora é ajudar. Isso foi na quarta. Na quinta-feira, tinha uma reunião naquela igreja. Todo mundo animado. Pensa no povo animado. Não, Saulo, agora você vai assumir isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Pastor Noé. Eu cheguei e falei assim, olha, eu queria muito, mas eu tenho que recusar.
tenho, e com medo, né? Aquele medo, o pastor não vai entender e tal. Eu falei, ó, tem que recusar. Ontem Deus falou comigo desse jeito e tal. E aqueles irmãos, pastores, homens de Deus, e aqueles irmãos, homens de Deus, disseram assim: Saulo, nós entendemos você. Vem aqui que nós vamos orar por você e Deus vai te capacitar. E a oração que eles fizeram foi uma oração que parecia que eu estava assumindo um cargo. Então foi assim, pastor, que Deus nos uniu. E nesses anos todos, isso foi em 2018, faz 2 anos já. Dia 30 de abril vai fazer 2 anos. Essa foi uma das decisões que o Espírito Santo fez, na qual eu louvo a Deus. Porque eu aprendi muito, e até hoje eu aprendo muito com o irmão. Pela sua forma simples, pela sua forma de lidar com as situações. E eu aprendo muito. E eu chego para Eliana e digo: Eliana, que coisa maravilhosa é andar com o pastor Noé. Eu aprendo cada dia muitas coisas. Por mais que muitas vezes nós não estamos juntos assim. O pessoal pensa, né, que a gente fica todo domingo lá. Não, poucas vezes eu fui na sua casa. Mas só de estar no seu lado, para mim, já é um grande presente. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, seus filhos, sua netinha. E em nome da minha família, o nome da igreja, nós estamos dizendo aqui: nós te amamos, pastor. Amém? Então convido vocês a estarem de pé. Convido os irmãos também a estarem de pé também. Os irmãos que estão aqui, você que está aí na sua casa também, estenda a sua mão aqui no seu celular. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Noé, pastor Alaide. É um casal na qual Deus separou para cuidar de mim, cuidar de você que é irmão, é membro dessa igreja. Amém? Vamos orar então? Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, nós estamos aqui agora, Senhor, para te agradecer pela vida do nosso pastor, Senhor. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu conheces, Senhor, o coração desse homem. Tu conheces, Senhor querido, a motivação que ele tem em estar aqui, Senhor. Senhor, enquanto muitos têm a motivação do lucro, enquanto muitos têm a motivação do interesse próprio, Senhor, eu posso confirmar, Senhor, eu sei que Tu podes também, que esse homem é um homem sincero, é um homem segundo o Teu coração, é um homem na qual Tu vê, Senhor querido, a sinceridade dele para contigo, e é por isso, Senhor, que ele é tão abençoado. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo que ele nos dá, pelas atitudes que ele nos dá. Senhor, mostre para ele, Pai, que em nenhum momento, Pai, ele está sozinho, e que em nenhum momento, ó Pai querido, ele está sozinho nessa jornada, porque aqui tem irmãos, aqui tem irmãs, aqui tem uma igreja que cuida, que ora, que zela pela vida do seu pastor. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa a sua família, abençoa os seus negócios, abençoa, Pai querido, tudo aquilo que Ele colocar à sua mão, como Tu já tem abençoado, como Tu já tem Senhor querido, mostrado, certificado, solidificado, Senhor, as suas bênçãos na família dele, na vida dele. Senhor,
Dê a ele, Senhor querido, uma visão. Dê para ele, Senhor querido, sabedoria, mais sabedoria. Dê a ele, Pai querido, a confirmação daquilo que ele está buscando, Senhor. Cuida, Senhor querido, dos seus. Cuida, Senhor querido, dos seus filhos, do Guilherme e do Bruno, da Eloá e das suas noras. Senhor, cuida, Senhor querido, da sua família, do seu sogro, da sua sogra, de todos, Pai. Tudo aquilo, Senhor, em que ele estiver preocupado, tudo aquilo, Senhor, que ele estiver ansioso, Senhor, que tu possa tomá-lo, Senhor, e cuidar, porque a tua palavra diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre ti. Senhor, em nome de Jesus, que tu possas, ó Pai querido, ser com ele, que possa resplandecer a luz do seu rosto, que ele possa, Senhor querido, ser, Senhor, como ele é, um atalaia, que ele possa ser sempre, Senhor, essa pessoa na qual tu formou e na qual tu chamou para ser, e que todas as bênçãos reservadas para a vida dele, que tu possa derramar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir, amém, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos entoar mais um louvor. E agora é o hino Te Agradeço. E nós agradecemos pela vida do pastor Noé. Amém? Nós agradecemos por o Senhor estar aqui junto conosco. E que o Senhor venha se sentir cada vez mais abraçado por essa família do Jardim Aeroporto. te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito.